Quando eu era criança, existia uma versão de Kenshin que eu achava muito mais legal do que o próprio Kenshin, o Batosai. Não tinha nem muita discussão, Kenshin era incrível, era rápido, derrotava adversários absurdos, tinha aquela cicatriz no rosto, uma técnica praticamente sobre-humana e todo aquele mistério envolvendo o passado dele. Mas aí alguém chamava ele de Batosai. E o olhar mudava, a postura mudava, o clima da cena mudava. E imediatamente parecia que finalmente a gente estava vendo o Kenshin de verdade. Aquele Kenshin educado, tranquilo, tentando evitar a morte, parecia quase um freio. O Batosai não. O Batosai parecia ser o Kenshin sem limitação nenhuma. Quando você é criança, essa é uma definição muito convincente de força. Mas vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, bem-vindos a Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Existe uma fantasia de poder muito simples no Batosai. Ele entra numa história já carregando uma reputação. As pessoas sabem quem ele foi antes mesmo da gente entender completamente o que ele fez. Ele não precisa provar que é perigoso. O nome prova por ele. Hitokiri Batosai, o assassino lendário da era que acabou de terminar. E isso produz uma situação muito interessante em Samurai X porque o personagem que a gente acompanha no presente quase parece incompatível com essa descrição. Kenshin é gentil, é educado, frequentemente é até engraçado, evita conflitos quando pode, carrega uma espada cuja própria construção dificulta que ele cumpra aquilo que uma espada normalmente foi feita para fazer. Só que de vez em quando aparece alguma coisa que lembra quem esse sujeito já foi. E quando ele era mais novo, essa lembrança parecia uma promessa. Quanto mais difícil ficava a luta, maior era aquela expectativa. Será que agora ele vai voltar? Será que agora a expressão vai mudar? Será que agora Batosai vai aparecer? Porque na minha cabeça aquilo era quase o equivalente a um personagem finalmente parar de brincar. Era como se Kenshin estivesse lutando o tempo inteiro com uma mão amarrada e a gente esperasse o momento em que ele finalmente decidiria soltar essa mão. Queria ver até onde ele conseguia chegar se simplesmente parasse de se controlar. E eu acho curioso olhar para isso hoje, porque dentro da cabeça do próprio Kenshin, o sentido ele é praticamente contrário. Aquilo que eu enxergava como evolução de poder era regressão. O homem que eu queria ver aparecer era justamente o homem que Kenshin estava passando a história inteira tentando não voltar a ser. E isso muda o personagem completamente. Porque Batosai não é uma transformação, não é uma segunda personalidade esperando uma condição específica para assumir o corpo. Também não é o equivalente de Samurai X a um modo especial que Kenshin libera 100% do seu poder. Batosai é Kenshin, é o homem que ele foi, é o mesmo talento, a mesma técnica, a mesma velocidade absurda, só que submetidos a uma regra moral completamente diferente. O Batosai vive num período em que matar fazia parte daquilo que ele aceitava como necessário. Kenshin chega ao presente depois de conhecer o resultado disso, e é essa diferença que eu não entendia direito quando era criança. Eu olhava para o Batosai e via a ausência de limites. Hoje eu olho para Kenshin e percebo que criar limites pode ser uma coisa muito mais difícil do que simplesmente não possuir nenhum, principalmente porque Kenshin continua perigoso, isso é essencial. A promessa de não matar seria muito menos interessante se Kenshin tivesse feito essa promessa porque já não conseguia mais matar. Se o tempo tivesse destruído suas habilidades, se ele fosse alguém olhando nostalgicamente para uma capacidade que ele perdeu, mas não. A contradição está justamente no fato de que o sujeito pacífico continua sendo Hitokiri Batosai. A técnica continua com ele, a experiência continua com ele, o instinto continua com ele. Quando a situação aperta, aquela possibilidade continua existindo. A escolha só tem valor porque ele poderia escolher uma outra coisa. E é por isso que eu comecei a enxergar Sakabatou de uma maneira completamente diferente. Quando eu era criança, a espada de lâmina invertida parecia uma desvantagem. E vamos combinar que existe um raciocínio infantil quase irresistível aí. Se esse cara já faz tudo isso usando uma espada que não corta do jeito convencional, imagina se ele pegasse uma espada de verdade. Pronto, acabou o anime. Só que justamente aí que tá o ponto. Kenshin não carrega aquela espada apesar da limitação. A limitação faz parte da escolha. É quase como se ele precisasse transformar uma decisão moral em algo físico. Algo que esteja na cintura dele, algo que acompanhe cada luta, algo que torne mais difícil atravessar determinada linha no impulso daquele momento. Porque dizer, eu nunca mais vou matar quando você tá tranquilo é mole. O problema é continuar dizendo isso quando alguém tá tentando matar você, quando seus amigos estão em perigo, quando o adversário é claramente capaz de continuar fazendo mal, quando existe uma solução simples ao alcance da sua mão.
É aí que a promessa deixa de ser uma frase bonita, porque eu também acho importante não romantizar isso. Existem momentos em que a filosofia de Kenshin é desconfortável. Existem adversários diante dos quais a pergunta é legítima. Por que não matar esse cara? Se ele continuar vivo, não pode machucar outra pessoa? Se Kenshin possui capacidade para encerrar aquela ameaça de forma definitiva, até que ponto ele pode correr o risco de não fazer isso? Essa é uma objeção real, e é justamente por isso que personagens como Saito são tão importantes. Saito não tá ali apenas porque é outro espadachim muito foda. Ele representa uma resposta que parece muito mais simples. Se existe um mal que precisa ser eliminado, elimina. O mundo não precisa esperar até que todo mundo tenha uma jornada de redenção. E eu gosto disso porque impede Kenshin de viver dentro de uma história construída só para provar que o Kenshin tá certo. A filosofia dele precisa sobreviver num mundo que as pessoas inteligentes, fortes e experientes discordam dela. Isso torna a escolha mais cara. Se todo inimigo pudesse ser facilmente convencido, se todo conflito terminasse porque Kenshin fez um discurso bonito e o outro lado entendeu a mensagem, a promessa perderia muito do peso. Só que não é isso. Kenshin precisa sustentar essa escolha diante de gente que enxerga a violência de uma maneira completamente diferente. E Shishio talvez seja o exemplo mais extremo disso. Existe uma ironia enorme no lugar que Shishio ocupa na história. Depois que Kenshin deixa aquele papel, Shishio assume a posição de assassino nas sombras. Os dois são produtos violentos daquele mesmo período de transformação do Japão. Mas quando aquela era termina, cada um leva uma conclusão diferente para o futuro. Shishio olha para a força e vê uma lei. Quem é forte determina aquilo que acontece. Se ele consegue tomar o poder, isso praticamente demonstra o direito de tomar o poder. A violência não é um problema a ser superado. É uma ferramenta capaz de revelar quem merece ficar por cima. Kenshin chega praticamente à conclusão oposta. Ter força aumenta a responsabilidade sobre aquilo que ele faz com ela. E eu acho que esse contraste ficou muito mais interessante pra mim com o tempo. Quando eu era criança, obviamente, eu entendia que Kenshin era o herói e Shishio era o vilão. Não era exatamente uma leitura difícil. Só que hoje eu acho mais interessante observar que os dois representam respostas diferentes ao fato de serem homens extremamente capazes de matar. Shishio pergunta, se eu posso, por que não? Kenshin precisa perguntar, só porque eu posso significa que eu devo? Essa segunda pergunta é muito menos espetacular. Não tem fogo, não tem explosão, não tem um exército se ajoelhando. Na maior parte das vezes, autocontrole é visualmente bem mais sem graça. Uma pessoa poderia fazer uma coisa e não fez, fim. Só que conforme a gente envelhece, eu acho que começa a ficar muito mais fácil entender o tamanho dessa batalha. Porque a vida adulta apresenta um monte de versões muito menores dessa mesma situação. Eu não tô falando, obviamente, de sair por aí com uma katana decidindo se você vai ou não eliminar os inimigos. Eu tô falando de perceber que ter capacidade de fazer alguma coisa e ter razão suficiente para fazer alguma coisa não obrigam você a fazer essa coisa. Você pode responder, pode humilhar, pode machucar, pode devolver, pode ganhar uma discussão destruindo a outra pessoa, pode usar aquilo que sabe sobre alguém exatamente no ponto em que sabe que vai doer. E algumas vezes você também considera justificar isso. Foi ele que começou, ele mereceu, eu só respondi. E talvez você esteja até certo. Só que tá certo não responde sozinho a pergunta sobre quem você quer ser depois daquela resposta. É aí que Kenshin começou a funcionar de uma outra maneira pra mim. Porque a promessa dele não significa que ele deixou de possuir violência. Significa que ele deixou de dar à violência a palavra final sobre aquilo que ele faz. Isso é muito diferente. Kenshin não derrotou Batosai numa grande batalha interna e acabou. Não existe um momento mágico em que aquela possibilidade desaparece para sempre. Ele precisa continuar escolhendo. Adversário depois de adversário, situação depois de situação. Quanto mais perigosa a circunstância, mais difícil fica sustentar aquilo. E talvez essa seja uma das partes mais adultas desse personagem. Porque quando a gente é criança, tende a imaginar a evolução como alguma coisa que você conquista. Aprendeu o golpe, ficou mais forte, subiu de nível, desbloqueou uma nova habilidade e pronto. Agora você possui aquilo. Só que muita coisa importante na vida funciona ao contrário. Você não conquista autocontrole de uma vez, você pratica. Você não decide ser uma pessoa melhor numa terça-feira e fica permanentemente imune a ser um babaca do resto da vida. Seria ótimo se fosse assim, economizaria bastante trabalho, mas não é. Você decide, depois decide de novo, depois perde. Depois percebe que perdeu, depois tenta novamente. E eu acho que Kenshin fica muito mais interessante quando a promessa de não matar é entendida dessa forma. Não como evidência de que ele se tornou moralmente puro, mas como uma escolha que continua dando trabalho, porque também existe outro erro fácil nessa leitura.
transformar Kenshin num santo. E ele não é. A beleza da filosofia dele não apaga o que veio antes. Ele matou pessoas, participou diretamente da violência de uma época. Carrega as consequências disso no corpo, na memória e na maneira como ele enxerga a própria vida. A promessa não volta no tempo. Ela não ressuscita ninguém, ela não permite que Kenshin diga agora eu sou uma boa pessoa e encerre essa conta. Na verdade, talvez seja justamente porque não existe como apagar aquilo que a escolha ganha tanta força. Kenshin sabe o que significa atravessar essa linha porque já atravessou várias vezes. Ele não defende o valor da vida de uma posição inocente. Ele não olha para a violência de fora, ele conhece a eficiência dela. Conhece a sensação de resolver um problema através da espada. Conhece até onde esse raciocínio pode chegar. Então, quando ele escolhe outra coisa, essa escolha não nasce da ignorância, nasce do conhecimento. E isso muda até a forma como eu enxergo aquilo que chamava de fraqueza quando era criança. Porque Kenshin realmente se limita. Não tem por que fingir que não. A Sakabatou limita, a promessa limita. A recusa em matar pode transformar uma luta simples numa luta muito mais difícil. Pode colocar o próprio Kenshin em perigo, pode aumentar o número de coisas que ele precisa considerar numa situação em que o Batosai teria apenas uma. O Batosai precisa vencer. Kenshin precisa vencer sem voltar a ser o homem que ele decidiu abandonar. São dois objetivos. E o segundo pode ser muito mais difícil que o primeiro. Só que eu não quero cair no extremo contrário e fingir que agora eu olho pro Batosai e acho ele desinteressante. Não, de jeito nenhum. Batosai continua sendo muito bacana. Vamos manter um mínimo de honestidade aqui. A postura é incrível, a fama é incrível. O contraste com o Kenshin normal funciona até hoje. Existe um prazer muito básico em assistir a um personagem que todo mundo subestima revelar que ele é infinitamente mais perigoso do que parece. Eu ainda entendo perfeitamente por que aquilo me fascinava. E eu nem acho que aquela leitura infantil era errada. Ela só estava olhando para um tipo específico de força. Capacidade, velocidade, domínio, poder, eficiência. Nesse critério, Batosai é praticamente a fantasia perfeita. O que mudou é que hoje eu consigo perceber outro critério que antes quase não aparecia para mim. Contenção. Quando eu era criança, a força era conseguir fazer, conseguir derrotar, conseguir quebrar, conseguir chegar primeiro. Conseguir ser tão perigoso que ninguém tivesse dúvida sobre quem mandava naquela situação. E Batosai entrega isso de uma maneira imediatamente compreensível. Adulto, eu comecei a perceber que a força algumas vezes também é conseguir não fazer. E o problema é que esse tipo de força não recebe uma música de batalha. Ninguém necessariamente aplaude e às vezes você inclusive parece mais fraco por causa dela. A pessoa que grita parece mais forte do que a pessoa que conseguiu não gritar. A pessoa que respondeu parece mais forte que a pessoa que decidiu encerrar a discussão. A pessoa que se vingou parece mais poderosa que aquela que teve a oportunidade e recusou. Só que uma delas conseguiu controlar o ambiente. A outra talvez tenha conseguido controlar a si mesma. E controlar a si mesmo é uma luta em que não existe adversário para culpar quando você perde. É por isso que aquela relação entre Kenshin e Batosai se inverteu tanto para mim. Antes eu achava que Kenshin era o Batosai usando freio. Hoje eu acho que Batosai é Kenshin antes de aprender por que precisava de freio. E isso não significa que o homem do passado fosse simplesmente burro, mau ou cruel. Também seria uma simplificação enorme e desonesta. Ele viveu uma guerra. Acreditou que estava ajudando a construir uma era melhor. Tomou decisões dentro daquele contexto. Mas justamente porque o Kenshin do presente carrega tudo isso, ele consegue perceber alguma coisa que o Batosai ainda não conseguia. Ser capaz de decidir a vida e a morte das pessoas não significa necessariamente estar preparado para carregar esse poder. Talvez por isso hoje eu ache tão interessante que Kenshin continue com a espada. Ele não foge completamente da própria capacidade, ele não abandonou toda a luta. Não decide que, já que a violência pode corromper, então nunca mais eu vou enfrentar ninguém. Essa seria uma solução simples. Kenshin continua entrando no conflito, continua protegendo pessoas, continua usando uma técnica criada para matar, continua colocando o próprio corpo entre alguém perigoso e alguém que precisa de ajuda. A diferença é que ele tenta decidir o limite. E aí surge talvez a parte mais difícil da filosofia dele. Não basta ser pacífico quando ninguém está ameaçando nada. A promessa só é testada quando quebrá-la parece uma coisa razoável. Se você só mantém um princípio enquanto ele não custa nada, aquilo talvez nem seja um princípio, é preferência. Kenshin descobre quanto acredita na própria escolha justamente nos momentos em que abandoná-la resolveria a coisa mais rápido. E eu não acho que a gente precise concluir que ele sempre está objetivamente certo. Isso, inclusive, deixa a discussão mais pobre. Talvez existam situações em que você olhe para a decisão dele e pense que Saito tem um argumento melhor.
Talvez você ache que não matar determinado adversário significa aceitar um risco desnecessário. A obra permite esse desconforto. Só que a pergunta que me interessa não é se a regra de Kenshin deveria virar uma lei universal. É o que essa regra significa para ele. Kenshin já passou pela experiência de permitir que a eficiência justificasse aquilo que ele fazia. Então ele estabelece um limite que impede a eficiência de ser o único critério novamente. E acho que finalmente chegamos ao motivo de hoje eu preferir Kenshin. Não porque seja menos poderoso, não porque Battlesai tenha deixado de ser incrível, e nem porque eu tenha ficado adulto, sábio, iluminado e agora só admire personagens pacifistas. Definitivamente não é isso. Eu prefiro Kenshin porque agora eu consigo enxergar duas batalhas onde antes eu só enxergava uma. Battlesai luta contra quem tá na frente dele. Kenshin luta contra quem tá na frente dele e contra uma resposta que ele sabe que funciona. Essa segunda batalha quase nunca é tão espetacular, mas talvez seja bem mais difícil. Quando eu era criança, Kenshin parecia a versão limitada de Battlesai. Hoje o Battlesai parece uma versão incompleta de Kenshin, porque Battlesai domina a espada. Kenshin precisa dominar a espada e a si mesmo. E talvez seja por isso que voltar para Samurai X depois de adulto seja tão interessante. Você não precisa deixar de gostar daquilo que gostava quando era criança. Eu ainda acho o Battlesai absurdamente legal. Só que hoje ele cumpre uma outra função. Antes, toda vez que a presença dele aparecia, eu pensava, agora sim, agora vai. Agora Kenshin vai parar de se limitar. Hoje eu olho para a mesma possibilidade e penso exatamente o contrário. Agora é o limite que importa, porque qualquer pessoa capaz de destruir alguma coisa pode parecer forte enquanto está destruindo. Muito mais difícil é ter essa força na mão, conhecer perfeitamente aquilo que consegue fazer e ainda decidir que ela não pode escolher tudo por você. Quando eu era criança, eu queria ter a força de Battlesai. Hoje eu acho muito mais difícil ter a força de Kenshin. Meus manetes, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal aqui, quer Code da Amazon, você faz qualquer compra lá e ajuda o canal pra caramba, sem gastar mais nada do que você pretendia gastar na Amazon com isso, beleza? Se quiser ajudar o canal diretamente, você pode fazer aqui pelo PixGG ou aqui embaixo, algum desses botões do próprio YouTube, onde você pode mandar aí o valeu demais. Mas você sabe, seu engajamento ajuda o canal pra caramba e faz toda a diferença. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Que a jornada